Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa conferência Educação Cristã, ano 2022. Hoje, nosso segundo dia, com muita alegria, recebemos vocês, queridos educadores. Fazer uma lista aqui, dos educadores. Pastores, sejam todos bem-vindos. Vocês encabeçam aí a lista dos educadores. Presbíteros, missionárias, assessores de educação, superintendentes da escola bíblica, professores, secretários, todos os oficiais da escola bíblica, pais, sejam todos bem-vindos. A Conferência Educação Cristã é um evento oficial da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, organizada pela Diretoria Geral de Cultura e Educação Cristã, com o objetivo de tratar os assuntos de interesse da denominação no que diz respeito à educação cristã. A conferência é o ato de conferir e nós estamos aqui, nesse ano, conferindo o assunto Escola Bíblica. A educação cristã tem como uma ferramenta muito importante para consolidação, edificação da igreja, uma escola que funciona com regularidade, com professores, alunos, como um ambiente de ensino-aprendizagem. Esta é a escola bíblica. Eu estou recebendo aqui hoje, neste segundo dia da conferência, os nossos pastores para uma conversa. Então, hoje nós teremos uma mesa de conversa sobre o tema Escola Bíblica. Começo apresentando aqui, então, o pastor Fábio, que é o nosso diretor acadêmico do Seminário Evangélico Avivamento Bíblico e pastor da igreja na 4ª divisão em Ribeirão Pires. Pastor Fábio, paz do Senhor, prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo também. Amém, paz do Senhor, pastor Elmer, paz do Senhor a todos aí conectados, é uma alegria estar aqui esta noite, este segundo dia de evento, certamente será uma bênção para todos nós. Amém. Também recebendo com muita alegria aqui o pastor Eliú, que é pastor na cidade de Bauru, estado de São Paulo, e é o nosso secretário de Cultura e Educação Cristã da região eclesiástica Sudeste 4. Pastor Eliú, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Paz do Senhor, pastor Elmer, a todos. Eu fico bastante alegre e grato pelo convite de estar aqui hoje participando dessa mesa de conversação. Eu acredito que realmente nós aprenderemos muito mais a respeito da educação a partir da EBD. Deus abençoe. Amém. E completando aqui, o nosso time, a nossa equipe aqui para essa conversa, o pastor Vinícius, que é pastor da nossa igreja em Porto Ferreira, cidade também do estado de São Paulo, e ele que é o nosso secretário regional de Cultura e Educação da região eclesiástica Sudeste 3. Pastor Vinícius, que alegria recebê-lo, seja bem-vindo. Obrigado, pastor Elmer. Boa noite ao pastor, aos colegas da mesa e a todos os que estão acompanhando. Que Deus os abençoe. Acredito que será um tempo de qualidade e certamente nós sairemos daqui muito mais edificados. Deus abençoe. Vamos começar essa conversa com o pastor Vinícius, aqui já pedindo que ele fale um pouco sobre a sua experiência na escola bíblica. A conferência, como nós falamos, uma conferência é um ato de conferir, e o assunto que nós estamos conferindo esse ano é a escola bíblica. E estamos pensando uma revitalização da escola bíblica, e nós, então, gostaríamos de saber dos nossos convidados aqui, qual é a sua relação com a escola bíblica. Conte um pouquinho aí da sua história, pastor Vinícius. Desde quando o senhor é aluno de uma escola bíblica? Conte um pouco aí para nós, um pouco da sua história. Que bacana. Pastor, sou aluno da escola bíblica desde 1994. E de lá para cá a gente tem tido aí a experiência, e também a oportunidade de estarem nas mais diversas funções dentro da própria escola bíblica.
Eu acredito que é impossível um pastor, presbítero, uma missionária, um líder, não passar pela escola bíblica dominical. É impossível. E é impossível também chegar, né, a esta, digamos assim, patamar, a este nível, a esta graduação, sem ter sido ali um bom aluno e, obviamente, depois ter ali as experiências de ser um professor. E essas experiências, elas nos marcam porque é ao vivo, e este ao vivo a gente nunca sabe exatamente qual o caminho e o que vai acontecer. Obviamente nós nos preparamos, vamos para a sala de aula com o material em vista, porém, depender de como está o ambiente, o assunto a ser ali tratado, discutido, acaba trazendo, né, situações que nos levam, então, até mesmo a dizer, olha, vou pesquisar mais sobre, né? Na semana que vem vamos retomar. E aí, então, a gente consegue dialogar. Uma outra coisa que é muito bacana na escola bíblica é a troca de experiência. Porque ainda que nós, né, nos preparamos para tal, sempre existe alguém que contribui trazendo alguma coisa que de repente a gente não conseguiu observar. E aí então viver isso tudo na escola bíblica é maravilhoso. Porque ao mesmo tempo que nós construímos, também desconstruímos. Baixamos os muros, subimos, né, muros, edificamos, e assim então a gente vai conseguindo, ao longo do tempo, estruturar tanto a nossa vida, quanto também a vida da igreja, dos alunos. A escola bíblica ela é imprescindível. A escola bíblica ela é a nossa base. Se nós então formos olhar aí a nossa origem, começamos dentro de um espaço teológico, né? Os nossos pais, os nossos fundadores, iniciou dentro de uma faculdade. Então, a educação cristã, a escola bíblica, ela faz parte da nossa vida e não tem como tirar. Acredito que seria esse meu ponto de vista para a escola bíblica. Então, assim, a gente luta pela escola bíblica, a gente defende a escola bíblica, a gente sobrevive com a escola bíblica e a gente continua acreditando e investindo, porque certamente é o espaço em que tudo começa. O obreiro começa, o cristão começa dentro do discipulado da escola bíblica ou fora, mas ele precisa passar pela escola bíblica para ele adquirir ali, digamos, horas de voo, robustez ali na sua vida espiritual, intelectual ali, cristã, para que ele possa ser aí até mesmo, né, uma pessoa que vai fazer a relevância ali na sua própria comunidade local, seja uma congregação pequena, seja no campo, na região, na denominação e assim sucessivamente. Muito bem lembrado, né? Além da sua história, né, da sua relação com a escola bíblica, essa questão de que também nós, desde que somos igreja, né, nós somos uma igreja de escola bíblica. Então isso de fato está nas nossas origens e nas origens dos líderes desse tempo ou dos líderes que já estão há algum tempo. A escola bíblica tem toda essa importância, essa relevância. A mesma pergunta faço ao pastor Eliú também, né, pastor Eliú, sobre a relevância da escola bíblica na sua vida, né? Quando você se tornou um aluno da escola bíblica? Conta um pouco também da sua história para nós. Sim. O pastor Vinícius falou que a dele começa em 1994, né? A minha começa em 1984, desde quando eu nasci. Eu penso que a minha relação com a escola bíblica, ela realmente começou como uma relação da casa. Pelo fato dos meus pais serem pastores, missionários já no avivamento bíblico. Então eu nasci no famoso berço, né, evangélico. E desde então eu estou sempre frequentando a escola bíblica. E eu gosto de usar essa linguagem, né, de figura como a relação da casa, porque ao mesmo tempo que é um ambiente que eu me sinto muito confortável, eu me sinto bem,
é um ambiente também que gera em mim os meus conflitos, os meus questionamentos, as minhas dúvidas, aquelas fases, né? Fase de querer sair, fase de querer voltar, fase de saber que ali eu estou aprendendo, fase de acreditar que eu não preciso mais. São os conflitos. A minha relação com a escola bíblica sempre teve esses conflitos. E a partir desses conflitos eu fui crescendo, fui me desenvolvendo. Alguns professores que marcaram a minha experiência na escola bíblica, um deles foi o meu tio, o pastor Gilmar, né? Ele inclusive fez seminário aqui no avivamento bíblico. E as aulas deles eram aulas muito provocativas, eram aulas que nos tiravam daquela zona de conforto, de simplesmente memorizar ou aprender argumentos para defender alguma coisa que a gente acredita, mas eram aulas que nos provocavam realmente. E quando se tinha falta de professores provocativos assim, então entrava aquela crise da casa de, olha, eu acredito que aqui já está bom. Mas, ao mesmo tempo, a gente vivia novamente esse desejo de permanecer. E eu fui crescendo assim, né? Com essa relação bastante intrigante com a EBD. E com o passar do tempo, isso me provocou a ir ao seminário. Quando eu desejei aprender ainda mais profundo a respeito da Bíblia e da minha relação com Deus, o caminho que eu vi foi o seminário. Eu acredito que, de uma maneira consciente ou inconsciente, a minha relação com a EBD me proporcionou isso, né, com a Escola Bíblica Dominical. Eu estou usando o termo EBD porque na minha relação com ela sempre foi EBD. Não teve outro dia, né? Sempre foi Escola Bíblica Dominical, aos domingos, 9 horas da manhã, começando com um louvor bastante interessante, e depois a divisão das salas de aula, e por aí vai, né? Então eu acredito que é uma relação bastante saudável e que eu ainda tenho muito a crescer. Ainda hoje na qualidade de pastor, frequento a escola bíblica, não só frequento como aluno, mas também dou aula. Eu ensino na escola bíblica dominical e eu insisto para os alunos que realmente a gente começou com a escola bíblica, permanece com ela e precisamos continuar investindo nela. Mas na escola bíblica mesmo. Agora, dominical já é um assunto que a gente poderia continuar pensando, né? Sim, tem uma outra questão, daqui a pouco eu volto nessa outra questão para conversar com vocês também, que eu quero ouvir vocês sobre essa questão da relação casa, que o pastor Eliú levantou aqui, né, que é uma questão que envolve também os valores e envolve também a tradição de uma família, né? Mas daqui a pouco eu volto, vou ouvir aqui primeiro o pastor Fábio, para também ouvir um pouco da história dele em relação à escola bíblica, e aí daqui a pouco eu volto, porque eu quero ouvir vocês acerca desse assunto também. Então, pastor Fábio, conte para nós um pouco da relevância da escola bíblica na sua vida e a sua história, um pouco da sua história em relação à escola bíblica. Bem, pastor Elmer e pastor Eliú, pastor Vinícius, né? E ouvintes, a minha relação com a escola bíblica, ela é um pouquinho longa também, né? Desde 1995, eu, com 8 anos de idade, eu tive o interesse, né, de ir na igreja. Alguns amigos aqui, né, conhecem aí mais ou menos a minha história, e eu tive o interesse de ir na igreja mesmo, Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. E de lá para cá, depois desse dia, nunca mais eu deixei de participar da comunidade de fé, né? E esse primeiro interesse de ir na igreja, ela me ligou direto a esse processo educativo, que em todos os momentos, de 1995 para cá, em todos os momentos eu sempre participei da escola bíblica dentro da igreja, né? E não penso a escola bíblica, eu vou fazer aqui até menção das palavras do pastor Eliú, não só dentro do contexto escola bíblica dominical, também, né, sempre participei, mas da escola bíblica como um todo, toda a proposta de educação que a igreja oferecia, eu participei, né, e isso foi muito relevante, relevante e é diferencial para a minha vida. Né, eu diria que sem qualquer receio de que o que eu sou como pessoa, eu sou
também pelo processo da educação cristã, também pelo processo da escola bíblica. Pelo meu interesse de participar, de envolver, pelas pessoas que passaram, né, que fizeram parte desse processo na minha vida, meus professores, os pastores. E quando eu penso isso, eu reflito muito sobre a ideia de que a educação no contexto secular, ela tem como foco socializar pessoas, né? A ideia é socializar pessoas. Só que eu faço essa relação direta com o processo da educação bíblica. A educação bíblica também tem esse intuito, né? Ou coopera de forma inquestionável nesse processo. E para mim, esse envolvimento, essa participação, diz respeito a isso. Uma escola, né? A escola bíblica, para mim, é uma escola que socializa, que me ajuda a desenvolver melhor como sujeito histórico, como sujeito de fé, como cidadão. E a relação está nisso, né? Para mim, está nesse processo, né? De me ajudar a me tornar um homem melhor, uma pessoa melhor, né? E certamente eu acho que essa é a dinâmica, né, da proposta da educação oferecida por Jesus, dada para Jesus aos seus discípulos. Né? Então a relação está baseada nesse contexto de socialização. Para mim, a educação cristã, se ela não nos ajudar a nos tornar melhor como sujeito, né, ela é deficiente. Eu diria que ela é deficiente. E dentro desse processo ela é importante para mim e para a igreja como corpo, né? Como todos os membros como corpo de Cristo, né? Muito bem. Pedir para os nossos irmãos aí que nos acompanham, comentem aí, então, um pouco da sua história, desde quando você é aluno da escola bíblica. Faça um breve comentário, conte um pouco também da sua história aí nos comentários, tá bom? E ainda, logicamente, nossa conversa aqui já se iniciou, né? Mas você pode convidar alguém para acompanhar a conversa aqui, enviando aí, compartilhando esta transmissão e convidando outras pessoas para participar conosco da nossa conferência, tá bom? É sempre uma alegria ter aí os seus comentários, saber aí o que vocês estão comentando e falando também da sua relação com a escola bíblica. O pastor Eliú levantou uma questão aqui e eu tenho ouvido de alguns pastores que estão recebendo pessoas em suas igrejas dizendo assim, com o seguinte argumento: eu quero ser membro desta igreja porque ela tem escola bíblica. Muitas igrejas não têm mais escola bíblica. Ou seja, as famílias não tinham a tradição, em casa não tinham esse direcionamento de uma família que participa de escola bíblica, né? Como no caso do Eliú, que disse que tem isso na sua tradição, a família toda na escola bíblica. Ao mesmo tempo que me preocupa também. Por quê? As pessoas dizem assim: eu quero fazer parte desta igreja, eu quero ser membro desta igreja porque tem escola bíblica, mas eles falam assim, para os meus filhos. Eles não falam para a família. Então, o que vocês dizem? A escola bíblica é para os meus filhos ou é para a família? O que vocês podem dizer sobre isso? E aí, pastor Vinícius? Pastor, é interessante. Alguns meses atrás, nós tivemos lá um fato bem curioso relacionado a isso. Um presbítero de uma denominação X, ele, depois da pandemia, não voltou, né? Muito estranho isso, mas ok, né? E ele, então, conversando comigo, ele falou: pastor, lá tem escola bíblica, né? Olha, a gente vai para lá, tá? Vai porque eu preciso levar o meu filho para a escola bíblica. É como se houvesse aquele entendimento de talvez uma terceirização, né? Vou levar porque a escola bíblica vai se encarregar de ensinar o meu filho. É como se talvez ali em casa nós
né? Temos essa prática, né? É como se de repente ali em casa nós não desenvolvemos isso, então eu levo para a escola bíblica e a escola bíblica vai trazer aí o conhecimento para o meu filho. É interessante, né? O pastor Eliú fala sobre isso, o pastor puxa esse assunto e eu me lembro, né, desta família que fez esse apontamento comigo. Então, veja que até mesmo quem não veio de outra denominação, né? Não sei se vocês também têm essa percepção. Muitos membros da própria denominação acreditam também nisso, né? Que a escola bíblica é só para as crianças, né? Mas a escola bíblica, como eu disse aqui, nós temos uma escola estruturada, organizada, que tem salas de aula para todas as faixas etárias de ensino, adultos, jovens, adolescentes, crianças. Então a escola bíblica é para a família, né? Na experiência do Eliú era essa experiência, né? No Eliú, seus pais não iam lá e deixavam você e voltavam para casa. De jeito nenhum, né? Eles iam e ficavam, né? E ainda cantavam uns musiquinhas ainda, né? Hoje é domingo, vou me aprontar para ir à escola dominical. Então era realmente uma estruturação da família. A família toda participava de fato e via a importância disso. Não apenas, eu vou cumprir um papel de levar, ou vou cumprir um papel de sentar lá e ouvir. Não, era importante isso, porque realmente a escola bíblica ajuda na formação do caráter, como o pastor Fábio estava falando aqui, né? A formação do caráter cristão, da socialização. A escola bíblica ajuda isso. Eu acredito, pastor, que alguns pais, ou muitos pais, eles acabam pensando mais na escola bíblica para os seus filhos, porque talvez eles já acreditem que tenham chegado em um patamar que a escola bíblica não tem nada mais a ensinar a eles, né? Como nós estamos falando de revitalização da escola bíblica. Talvez eles estão pensando que os temas, os assuntos pensados ou falados lá já não são atrativos para eles. Mas os filhos precisam ouvir, os filhos precisam aprender, como se eles já fossem crentes formados. Aí também eu acredito que surgiria a questão, né? Se existe já um crente realmente formado. Se um discípulo de Cristo chega em um determinado momento que ele é formado ou discipulado a partir da escola bíblica dominical e das outras frentes, né, educativas da igreja, realmente precisa perpassar todo o processo da vida, né, da pessoa. Sim. E aí entra a questão do pastor Fábio, né, que ele disse que com 8 anos, né, ele passou a fazer parte, então, de ter um interesse nessas frentes educativas. Ele deixou claro que não era só a escola bíblica. E eu não sei, mas eu vou ficar sabendo agora. Porque é o caso de não. É o caso de muitas crianças. Muitas crianças vão para a igreja sem os pais. E isso é muito bom também. E aí, pastor Fábio, era o seu caso ou não? Os seus pais iam também? Não, na verdade eu não tive a figura de meu pai presente, né? Eu perdi meu pai muito cedo, mas a minha mãe sempre motivou e esteve presente. No período ela sempre esteve presente com a gente, estando junto, caminhando junto com a gente. Sim. E só para continuar aqui, pastor, fazer um gancho aqui com as palavras do pastor Eliú. O pastor Eliú finalizou as palavras dele aqui com algo muito importante. A escola bíblica, seja ela dominical ou não, ela é uma extensão do discipulado. E o discipulado não é um processo acabado em momento nenhum. O discipulado é um processo para a vida. É um processo da vida. Nós, enquanto vivemos, aprendemos, né? Então, eu acho que o pai, foi a colocação, né, do Senhor aí, um pai achar que ele não precisa mais aprender já é um perigo muito grande, né? Eu não vou mais, meu filho precisa, eu não. Mas o discipulado é para a vida. A proposta de discipulado de Cristo é para a vida toda, né? Então, eu acho que isso aqui é muito importante, porque quando eu penso em um processo de discipulado, né, relacionando aqui a ideia da escola bíblica, ligando ao processo da escola bíblica, eu penso o discipulado como buscando entender, né, a ação de Deus na história, buscando entender, né, a perspectiva, né, ou a manifestação do Cristo na história e todo o desenrolar, né, toda a dinâmica em que o advento Cristo nos proporciona para a comunidade de fé. E isso só se dá pelo processo de educação, não tem outro caminho.
nós não vamos aprender de Cristo sem um processo educativo bíblico. Eu não penso que existe outra possibilidade, né? Então a educação é para essa fortalecer, né, esse processo do discipulado, que não é para um momento, é para a vida. E aí chega exatamente no tema proposto nosso da conferência, a escola para a vida. Entendendo exatamente isso, que a escola bíblica ela é um projeto contínuo. Ela não é apenas para um momento. Ela não é uma instituição provisória para a igreja. Ela é uma instituição contínua de ensino e, logicamente, pensando aí todas as questões de uma revitalização, nós certamente precisamos pensar em conteúdo. Conteúdo é, sim, uma das ações que se pensa uma nova vida para a escola. Certamente, sim, é um outro assunto tocado aqui e que nós precisamos, com certeza, pensar isso quando falamos sobre revitalização. Mas o assunto é Bíblia. A escola é bíblica. O assunto é Bíblia. Então, a Bíblia, a palavra, ela não passa. Ou seja, passa anos e décadas e séculos, mas a palavra de Deus, ela permanece. E ela é viva, ela é eficaz, ela deve trazer para nós o direcionamento. Então, certamente, se tem alguém que pense assim, que a escola bíblica é para só as crianças, é preciso revitalizar essa ideia também, repensar essa ideia, porque a escola bíblica é para toda a família. E como eu disse, tem muitos testemunhos, pessoal, muito testemunho de pessoas, que pode ser até o seu caso, que você nos acompanha aí, que é o seu testemunho, que você foi para a igreja criança e não tinha mais ninguém da sua família. E a escola bíblica foi um ambiente de transformação que Deus usou para te encontrar, para evangelizar, para discipular, para consolidar a sua fé. Muitas crianças são sim evangelizadas e consolidadas no ambiente da escola bíblica, mas esta é uma escola para toda a família. Queridos, então, pastores, aqui surge uma questão, então, sobre esse novo tempo, esse momento, né? Talvez nem seja um novo tempo, mas esse momento, essa demanda, a demanda do agora, do hoje. Quais as dificuldades que a escola bíblica tem enfrentado? O que vocês poderiam dizer sobre isso, né? Sobre as dificuldades que a escola bíblica, inclusive nós, estamos ainda numa discussão se estamos em pandemia, não estamos, ou já acabou. As restrições acabaram, né? Estão, né, quase todas, se não todas, já sem nenhuma mais cobrança, né? Mas temos os resquícios, né, que ficou de uma pandemia, onde se pregou muito sobre isolamento, distanciamento, e causou distanciamento mesmo, né? Muito distanciamento. E a igreja é a igreja da aglomeração, né? Igreja é isso, né? Você estar junto, você se reunir, isso é ser igreja. A escola bíblica sofreu? Continua sofrendo? Quais são as dificuldades? Começando aqui, pastor Benício, contigo. Opa, pastor, impossível, dentro dessa contextualização que nós vivemos, impossível o ser humano não ter sido afetado. Bom, obviamente, a escola bíblica ela também foi afetada. Nós temos relatos de colegas em que eles ainda não conseguiram voltar 50% da escola bíblica. Eu não sei se eu poderia já começar falando sobre isso a nível de região Sudeste 3. Sim. Ok. Pastor, olha que interessante. Nós temos, em algum momento, dentro dos nossos relatórios,
nós temos então a fala de colegas que, Pastor Vinícius, eu não consigo enviar relatório porque nós ainda não conseguimos retomar com a escola bíblica. E é interessante, pastor, porque o que vai acontecer durante essa nossa retomada? A escola bíblica ficou fechada, os cultos ficaram fechados. Agora, a gente então volta, né, com uma nova roupagem. E haja criatividade, né, e malabarismo para trazer os alunos de volta. Vou falar então pela minha realidade de campo, Porto Ferreira. Tem sido desafiador, tem sido muito desafiador. E aí quando eu consigo então conversar com alguns colegas ali na Sudeste 3, nós vamos encontrar o quê? Pastor, durante a pandemia, os nossos cultos, eles houveram então ali restrição de quantidade de pessoas. E nós tivemos que abrir mão da escola bíblica, no domingo especificamente, para termos ali um culto de manhã e um culto à noite, 2 cultos de manhã e 2 cultos à noite, né, por causa ali do tamanho do prédio, do espaço físico. E alguns colegas relatam, pastor, o culto de manhã tem sido mais frequentado do que o culto à noite. Como que eu faço, então, para me poder fechar o culto da manhã e vir aqui, né, implantar uma escola bíblica? E aí a gente acaba, então, né, com a bênção do superintendente regional, pastor Joel, que tem aí a bênção do nosso diretor, do Conselho Geral, migrando para outros dias, né, para outros horários. Bom, mesmo assim, a escola bíblica ela não está na sua totalidade. Não tem como, pastor, a gente não olhar o antes e o pós-pandemia. É inevitável. E eu acredito que isso daqui é muito interessante porque a gente vai conseguir ver que essa angústia não é apenas do pessoal da Sudeste 4, né, ou da Sudeste 3, ou aqui da capital, ou em outras regiões. Nós vamos ver que isso é algo que está arraigado na sociedade. Então, assim, eu tenho lá uma família em que a filha teve uma complicação devido à medicação que ela tomou, né, o Covid-19. E aí, faz 4 meses que ela não vai na escola secular. E a escola secular teve que fazer uma proposta, né, juntamente ali com o Conselho Tutelar e com outras autoridades, para poder atender aquela necessidade pontual e específica. E dentro da nossa escola bíblica educacional, em algum momento, pastor, a gente também precisa sair ali da casinha do que está formado e lançar novas propostas. E eu entendo que quando a gente fala de novas propostas, nós estamos em um modelo, né, da escola bíblica há décadas. E aí você trazer uma nova roupagem, meu Deus do céu. Tivemos um período híbrido, tivemos um período apenas de escola bíblica de live, meu Deus do céu, é muito desafiador. A escola bíblica ela foi atingida. A escola bíblica ela ainda tem muita coisa para se romper e conseguir avançar. E diante disso, pastor, ali na Sudeste 3, e eu até vou ouvir depois aqui vocês, né, para que eu fique mais tranquilo, tá? E talvez aí vocês que nos acompanhem também colocar aí, né, nos comentários, né, como que está a sua escola bíblica na sua região. Pastor, é desafiador, mas nós não desistimos. Nós somos brasileiros, né? Nós vamos caminhando e certamente teremos aí novamente uma escola bíblica, né, à altura. Sim. Bom, ouviu o pastor Eliú? O pastor Eliú, ele foi nomeado recente, né? Secretário de Educação, Cultura e Educação da região Sudeste 4. Então está aí há algumas semanas, né?
pouco mais de um mês nesta função, mas a sua percepção, mesmo apesar de que o pastor Eliú também já fazia parte do Conselho Regional, em uma outra secretaria, né? Então, a sua percepção, pastor Eliú, das dificuldades, algumas dificuldades que você percebe sobre esse momento, essa demanda aí do hoje, no que diz respeito à escola bíblica. Sim, eu acredito que a escola bíblica ela sofreu e ainda permanece sofrendo muitos impactos. Eu acredito mais pelo fato de estar relacionada à educação, porque nós vivemos num período, num momento, que por mais que nós tenhamos um monte de informações e um monte de pessoas estudando em faculdades e se formando, eu acredito que ainda assim o processo educacional e o desejo de aprender ainda não está despertado no brasileiro. E como a igreja ela faz parte da sociedade, então a gente não pode pensar a escola bíblica fora disso. E como cidadãos, a igreja também tem essa falta de desejo de aprender. Eu penso que o desafio da escola bíblica é realmente provocá-los, mostrar a importância do aprendizado. Porque nós vivemos numa cultura que não lê, que não pesquisa, uma cultura que está distanciada disso. E se a gente não mostrar para eles que isso é importante e lutar realmente para vencer isso, eu acredito que a escola bíblica permanecerá sofrendo. Na região Sudeste 4, realmente faz um mês, né, que eu assumi, então eu não tenho levantamento de dados ainda, mas já ouvi o anterior secretário falando a respeito, e nós temos as nossas igrejas têm funcionado na Sudeste 4, têm funcionado as escolas bíblicas, estão funcionando. Agora, se a gente for medir a qualidade dela a partir de quantidade de pessoas, aí eu já acredito que a gente começa a perceber que não está lá essas coisas todas. Mas o importante é que as igrejas estão fazendo, estão realizando, estão insistindo. Eu assumi recentemente o campo lá em Bauru, faz 10 meses que eu assumi, e eu retornei à escola bíblica agora em julho. Retornei em julho, então faz pouquíssimo tempo que nós estamos com a escola bíblica lá, e eu tenho me sentido satisfeito com o conteúdo que nós temos ministrado e com a procura que nós temos tido lá. Né? Bastante pessoas têm participado da escola bíblica, e eu tenho feito ela no modelo de plenária. Senta todo mundo e eu começo a ministrar a eles. Eu não tenho louvor, eu não tenho a divisão de salas, mas eu pego o tema que a gente está estudando no Antigo Testamento, né, livro por livro, e eu começo a ministrar a eles, e tentando provocá-los ao máximo para que eles falem também para outros a importância disso. Então eu acredito que dentro dos relatos que eu tenho, a Sudeste 4 tem caminhado bem. Claro que a gente precisa melhorar aí bastante, né? Revitalizar de fato a escola bíblica, mas até então a gente tem caminhado legal, pelo menos até onde eu tenho ouvido, né? falar a respeito. Sim. E o pastor Fábio, que também acompanha muitos outros pastores, né, da denominação como diretor acadêmico, e também tem uma escola bíblica local, né, pastor de uma igreja local. Qual é a sua percepção, pastor Fábio, sobre essas dificuldades desse momento no que diz respeito à escola bíblica? Olha, pastor Elmer, eu percebi que o contexto educação, né, o contexto igreja, né, eu acho que o pastor Eliú, o pastor Vinícius colocou aqui, o contexto igreja sofreu pós-pandemia, né, ou por consequência da pandemia vem sofrendo, né, e a educação ela não ficou de fato fora disso. Eu acho muito nobre o que o pastor Eliú coloca aqui, fazendo essa ressalva de que a educação é um desafio, né? A educação é um desafio e nós vivemos dentro de um contexto social não influenciador à educação, e isso cooperou, isso foi, e a pandemia, né, a situação Covid, ela veio aí e reforçou muito essa desmotivação ao processo da educação,
né? E dentro do contexto local, como o senhor coloca aí, né, no caso, pessoalmente, a minha pessoa, no contexto local não foi diferente, sofreu, as pessoas, elas, e também, eu não sei até que ponto, né, por conta de toda a necessidade da igreja em rever como atender atender a si própria, né, com a situação pandemia, eu não sei até que ponto a estratégia que a igreja teve para o momento, que foi, por exemplo, oferecer a educação à distância, né? Embora nós vivemos esse contexto e não é de agora, mas a igreja, ela acabou aproveitando desse momento, dessa experiência, e também já se afastando mais, né? Muitas pessoas se afastaram mais da igreja, do próprio processo da educação pós-pandemia, porque eu entendo que para elas é mais cômodo estar distante, né? Estar distante é mais cômodo. A igreja agora ela precisa rever a maneira como vai alcançar essas pessoas agora que estar distante, porque elas precisam ser alcançadas, né? E para mim a situação educação pós-pandemia de fato comprometeu a realidade da igreja. E eu digo realidade local, né? A gente vê aí, o pastor Vinícius colocou, o pastor Eliu colocou, que foi geral, né? Sim. Foi geral, e a igreja ela precisa, né, repensar como trazer de volta essas pessoas que se afastaram, né? Porque muitos persistiram, muitos continuaram, mas e esses que se afastaram? Como vamos trazê-las de volta para o ambiente educação? Porque eu penso que o ambiente igreja, e aqui, obviamente, a gente falou de discipulado não acontece somente em um ambiente fechado, mas quando a gente pensa a escola bíblica, a gente pensa em um ambiente em que reflexões são possíveis, né? Em que as reflexões, o discutir assuntos são possíveis, e isso, ao menos no meu ponto de vista, nada melhor do que a proximidade, né? Discutir virtualmente é perigoso, né? Eu penso que é perigoso. Discutir virtualmente é perigoso. Discutir à distância, às vezes você não é muito bem entendido. Às vezes você não é muito bem compreendido. Quando estamos tete a tete, nós conseguimos entender melhor o outro. Eu acho que, pensando por esse viés, a gente precisa repensar essa busca, né? Buscar trazer de volta essas pessoas que se distanciaram. E se houve distância, foi prejudicado, né? O processo foi prejudicado. Muito bem, então vamos repensar, começar de nós. Então, começar aqui, vamos repensar essa questão. Uma observação, esse assunto não vai dar para ser abordado aqui, mas nós poderíamos conversar esse assunto em outra oportunidade, sobre a questão da educação no Brasil. Nós temos em outras culturas o conceito educacional. Então, quando alguém diz assim, eu quero ir para a faculdade, há um discurso na educação brasileira, ou na tradição, né, brasileira, que diz assim, eu quero ir para a faculdade porque eu preciso ser alguém, eu preciso ganhar melhor, e a faculdade vai me dar todos esses, né, essa busca, eu vou encontrar isso eu indo para a faculdade. Em outras culturas, se diria assim, eu preciso ir para a faculdade porque eu preciso ajudar a sociedade. Eu tenho que ter uma formação que colabore com a sociedade. Então, eu quero ser um professor, um engenheiro, um arquiteto, um médico, um dentista, não é por causa do salário, e nem por causa de um emprego, porque eu tenho uma contribuição importante a se fazer na sociedade. Na educação cristã, deve-se pensar a mesma coisa. Ou seja, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que aprender, eu tenho que estudar, para que o conhecimento fique comigo, para que eu tenha mais informação, para que eu saiba o que a Bíblia fala sobre salvação, sobre pecado, sobre evangelismo. Não só para isso. O conhecimento
eu preciso obter, mas também para que eu possa ser instrumento e ajudar na formação, porque eu tenho uma missão a cumprir. Então eu preciso ir para a escola, eu preciso aprender, eu preciso ser discipulado, eu preciso estar nas práticas educativas de ensino, de aprendizagem da igreja, porque eu tenho uma missão para cumprir. E ao aprender eu vou ter clareza nessa missão e eu vou ter mais estrutura para assim realizá-la. Então há todo um propósito, não é só por causa do conhecimento ou na educação secular, um melhor emprego ou mais oportunidades porque eu tenho uma faculdade, não. Eu tenho uma missão e eu preciso contribuir nesta missão, isso é para a vida. Vou voltar ao pastor Fábio, então, aqui. Né? Pastor Fábio, foi ele que pediu para a gente repensar, né? A igreja... Tá aí, pastor Fábio. O que você diria, então, sobre repensar para uma nova vida para essa escola bíblica, para revitalizá-la? O que é importante, né? O que é preciso? Diga para nós, pelo menos algo, né? Em específico, que contribuiria e muito para a revitalização da escola bíblica. E a gente entendendo, pastor, que a educação é um processo né? A educação é um processo. E como nós já estamos falando aqui desde sempre, né, do início dessa conversa, é um processo para a vida toda, né? Então, eu acredito que pensar uma situação de melhora vai depender muito de contexto para contexto, né? Eu acho que cada realidade ela exige uma reflexão. E como nós estamos falando aqui de uma escola bíblica, eu pensaria aqui e eu diria que um dos caminhos, né, para a gente repensar a escola bíblica é a gente repensar o valor que o Evangelho ele tem para nós. O valor que o Evangelho ele tem para nós. E a partir desse valor que eu entendo que o Evangelho tem para mim e para o meu irmão, para o meu próximo, para a minha comunidade, né? Eu então buscar, né, como tornar cada vez mais nítido esse evangelho, como eu posso tornar, né, este evangelho mais evidente dentro de uma perspectiva educacional, né? E de fato, e aí é que entra o contexto, é um desafio, porque cada realidade, cada sociedade, cada grupo, ela vai ter uma demanda. Né? A demanda, por exemplo, a demanda de São Paulo não é a mesma demanda do estado da Bahia, né? Os valores do reino é para todos, mas como que nós vamos aplicar dentro dos seus diversos contextos esse valor? Né? Só que eu partiria do princípio de que um caminho para nós repensarmos a revitalização é a gente partir dessa conscientização do que vale o Evangelho, do que é o Evangelho, né? E não somente partir de nós, mas a gente trabalhar a mentalidade das pessoas, do quão precioso é esse Evangelho e podermos fazer com que elas tenham interesse. Que eu acho que é o que o pastor Eliú colocou aqui nas palavras dele anteriormente, né? Tem interesse de buscar, né? Só que aí é o nosso desafio. Como vamos aplicar esse Evangelho para as pessoas, né? Talvez tem pessoas que não querem mais ir para a igreja e sentar numa cadeira para ouvir, né? Eu espero que os irmãos não me entendam mal, né? Mas ouvir qualquer coisa, tipo um evangelho superficial ou um evangelho que não desafia eles, né? A refletir a vida, a refletir os desafios, a refletir as demandas, a refletir as necessidades, a responder às perguntas deles, né? E aí é nós, né? Eu digo nós como igreja, é toda a igreja buscar, né? Certamente o pastor Elmer vai falar sobre isso aí, vai nos desafiar a falar sobre isso aí, do preparo, né? Do preparo, da dedicação, né? Com o evangelho que é real, porque nós não pregamos um evangelho, ou nós não ensinamos um evangelho que não é real. Nós ensinamos e cremos num evangelho que é real,
E o evangelho real é um evangelho que transforma, o evangelho real é o evangelho que liberta. O evangelho real é o evangelho que modifica realidades, porque, como diz o apóstolo Paulo, né, Romanos 1:16, se não me falha a memória, ele é o poder, o evangelho é o poder de Deus para transformação. Porque o evangelho de Cristo é real. Só que como nós vamos aplicar esse evangelho a cada realidade? É refletir a partir de cada realidade. Aí entra, né, o nosso tema, cultivar, entender a realidade de cada local. Né? E a partir do entendimento de cada localidade, adaptarmos, né, não a mensagem do evangelho, mas como vamos aplicar esse evangelho para esse grupo, para essas pessoas. Se me permite, então, a figura do professor seria todo esse diferencial. Sim, porque a educação ela é uma realidade a partir do professor, né? E se a gente pensa um contexto educação, escola é um grupo de pessoas em que tem uma figura principal ali que é o professor. Então é o professor, né? Somos nós, né? Inclusive nós, né, da diretoria de Cultura e Educação Cristã, temos no nosso planejamento, esse ano já executamos esse planejamento, né, de oferecer um curso gratuito anualmente para aperfeiçoamento de professores ou dos educadores, né? Esse ano nós intitulamos o Educador Cristão e a Escola Bíblica, né? O nosso curso de aperfeiçoamento, que teve duração de 3 meses, oferecemos isso como uma ferramenta mesmo, como uma ajuda para aperfeiçoar os educadores, né? Tratamos do assunto o Educador Cristão e a Escola Bíblica. O do ano que vem, 2023, também já está aí sendo preparado e nós vamos falar exatamente sobre professores de Bíblia. Também duração de 3 meses, um curso de aperfeiçoamento totalmente gratuito para todos os educadores, né, das nossas escolas bíblicas, das ações educativas da igreja. Pais poderão participar também. Então, entendendo que o aperfeiçoamento do professor é uma ação importante para uma escola bíblica viva. Professor animado, professor aperfeiçoado, professor qualificado. Então, dando essas ferramentas, nós estamos investindo nisso, né, e oferecendo para os nossos educadores, exatamente pensando nisso que o pastor Fábio falou aqui, do evangelho transformador, né? Então, já fiquem atentos aí também a essa questão, para que você também participe, né, desse curso de aperfeiçoamento. E outras ações, as regiões também, né, vão também dando ferramentas e ajudando os educadores, pensando nesta ação que é tão importante, levantada aqui pelo pastor Fábio, essa questão de um evangelho transformador, e pensando em todos os envolvidos, né, nesta escola bíblica. E o professor, a gente sabe que é figura importante, né, pastor Fábio? Nessa ação de revitalização. Sim, pastor Elmer, eu acredito que o professor é a principal figura do processo educativo, né? E aqui não desmerecendo o aluno, muito pelo contrário, né? Eu digo que o professor ele é a principal figura no contexto de que o passo inicial é dele, né? O que vai ser proposto ali como um processo de educação é ele quem correu atrás. Então, se houve, nesse processo de educação, se houve transformação ou não, querendo ou não, a responsabilidade cai na figura de quem? Do professor. O aluno não pode ser culpado pela educação ou pelo um processo de educação em que ele não teve, como a gente falou aqui, né, em que ele não teve motivação, em que ele não teve, né, é verdade também que aí a gente tem que fazer jus aqui, né? É verdade também que tem aluno que não quer. mas a responsabilidade nunca cai na pessoa do aluno, sempre cai na figura do professor. Sim. E aí, pastor Liu?
O que, então, você poderia dizer? Nós já temos aqui Evangelho Transformador, professor qualificado. O que mais você poderia dizer de alguma ação para a revitalização de uma escola bíblica? Eu penso, pastor, no processo de uma desconstrução de estrutura pensativa a respeito da escola bíblica. Eu estava lendo um texto, esqueci o nome do autor daquele livro A Treliça e a Videira. E chega um determinado momento do texto que ele diz assim: pastores, vocês já pensaram dessa forma? Quando um membro vai até você, falando: pastor, eu estou aqui à disposição para ajudar em alguma coisa na igreja. Qual a dica que você dá a ele? Ou qual o caminho que você aponta para ele? Ou o que vem na sua própria mente? Quando um membro te pergunta: pastor, eu quero ajudar, o que eu posso fazer? Ele fala assim: é comum vir na mentalidade do pastor o que está também na mentalidade do membro. Procurar algum cargo, alguma ação direta dentro da organização da igreja para dizer: olha, trabalha aqui, trabalha ali. Aí ele fala assim, e às vezes o pastor não tem mais departamentos para colocar a pessoa. E ele fala o quê? Vamos orar. Ele diz assim: você já pensou em mudar a estrutura reflexiva dessa pessoa? Quando ela chegar até você e dizer assim: como que eu posso ajudar? Você fala: tá vendo aquele irmão ali? Ele está um pouco relapso nos cultos. Se aproxima dele, conversa mais com ele, toma um café com ele, começa a caminhar com ele. Tá vendo aquela outra família ali? Você começar a apontar esses caminhos, porque você vai o quê? Desfazendo aquele conceito de que estar na igreja ou trabalhar na igreja diz respeito diretamente a um departamento, a um cargo. E eu acredito que quando se fala de escola bíblica, a mente das pessoas já travam naquele conceito de eu ir domingo de manhã, sentar lá, ouvir os louvores, dividir os departamentos, dividir as salas, e então eu não vou. Então eu acredito que uma forma de nós tentarmos revitalizar seria desconstruir isso como? Mudando o nome. Embora tenha por trás o conceito da escola bíblica, porque tem que ser ensinada a Bíblia, mas se a gente muda o nome, talvez provoque eles a pensar: opa, o que está acontecendo? Por que houve essa mudança? Deixa eu ir lá ver o que está acontecendo. E quando eles chegarem, então, encontrar o que o pastor Fábio disse: professores preparados, motivados, contentes em estar ali ministrando e alcançando, né, esses alunos, ou esses aprendentes. Eu não gosto muito do termo aluno, né? Eu gosto mais do termo aprendente. Alcançar esses aprendentes. Então, eu acredito que provocar eles para olhar para essa estrutura educacional de uma maneira diferente seria desconstruir o conceito que já se tem a respeito de escola bíblica, que termina sempre com o dominical. Sim. É interessante. Ou seja, eu vejo que não é só na escola bíblica que tem essa ideia. Então, às vezes, a igreja formou blocos, né? Por exemplo, quem que evangeliza aqui? Tem o grupo de evangelismo. E os outros? Não, já tem o grupo, os outros não precisam, né? Quem que intercede aqui? Já tem um grupo de intercessão. Né? Então, os outros não precisam interceder tanto. É lógico que a gente sabe que tem pessoas que estão dedicadas ao evangelismo e elas vão fazer isso mais, e elas também têm o dom. Né? Tem pessoas que têm o dom da intercessão e vão fazer isso mais. É preciso saber que todos precisam evangelizar, mesmo que você não tenha o dom, porque você tem uma missão. Você precisa interceder. Você não tem o dom, mas você tem uma devoção. Então, ou seja, a escola bíblica deve ser vista como uma ação de todos, e não só de um. Toda a liderança deve se envolver, deve apoiar, deve conversar com os liderados, né? Então, é algo, de fato, que poderia dar aí uma vida pulsante, né? Para toda a igreja, se envolvendo como sendo uma ação de toda a igreja, não apenas de um grupo em específico, né? Bom, pastor Vinícius, então, nós já temos uma pequena lista aqui, né? Evangelho Transformador, professor qualificado, o Eliu falou de forma geral no sentido de não ter só um grupo ali se identificando com a escola bíblica, mas toda a igreja, até mudar o nome da escola bíblica. Ele propôs até mudar o nome. Então, o que o senhor diria então, pastor Vinícius, sobre alguma
outra ação que pode ser pensada aqui por nós para a revitalização de uma escola? Pastor, olha que interessante. Os colegas trouxeram há pouco aí a figura do professor e realmente com um professor diferenciado vai acontecer uma escola bíblica muito mais deliciosa. Acredito que essa figura do professor precisaríamos até passar, né, por cursos para que haja uma revitalização na proposta da aplicação da aula em si. Não conseguimos mais apenas sentarmos e ficarmos como ouvintes. A nossa geração é uma geração totalmente diferente da geração de 10 anos atrás. E a depender de como o professor está explanando a matéria, o aluno está ali, pesquisando e confrontando, ou apoiando a ideia do professor. Bom, isso é interessante, isso é bacana. Diante disso, o que poderíamos pontuar? Eu acredito que poderíamos pontuar que deveríamos ter uma escola bíblica e professores dinâmicos, professores que conseguissem dialogar com esta nossa nova realidade, professores que conseguissem trazer a uma plenária participativa, porque foi-se o tempo de que nós sentávamos e apenas ouvíamos. Não, a sala, os participantes, eles precisam realmente participar. E trazer esse dinamismo diretamente ao professor e à escola bíblica, certamente isso vai dar um novo tempo para a nossa escola bíblica. Certamente isso vai trazer para nós uma nova roupagem. E aí, obviamente que tem os pós e contra, mas eu acredito que a tecnologia ela tem muito a nos oferecer para um momento como esse. Se me permite, eu acho que a gente também poderia trabalhar com uma criatividade a mais para essa nossa demanda que estamos vivendo. E aí, dentro dessa palavra criatividade, pastores, nós, na Sudeste 3, estamos trazendo a ideia dos nossos assessores para um trabalho. No último Éden que nós tivemos, então, neste ano, nós, conversando com os assessores, brotou ali com eles algumas ideias que eles estão fazendo em alguns ambientes. Não me lembro a cidade exata, se eu não estou enganado é Brodowski, que pertence ao campo de São José, de Ribeirão Preto. O assessor, ele estava então contando para nós uma experiência que ele teve nessa retomada da pandemia. A criatividade que ele usou para trazer os adolescentes. Ao iniciar, reiniciar novamente a EBD, ele tinha ali na sala de adolescentes 4 participantes. E então, em algum momento da história de vida dele aí, relacionado à escola bíblica, ele propôs algo que ele já havia participado antes. Todas as escolas bíblicas, nós vamos servir macarronada para os nossos alunos. Bom, ele usou aquilo como criatividade. Iniciaram a escola em agosto, em novembro, de 4, agora ele estava com 17 participantes. E aí ele foi contando alguns detalhes sobre. Nesse momento, um outro assessor contou a experiência do que estava vivendo lá no campo. O outro também contou. O outro contou uma outra experiência de que quando ele era criança, então eles tinham lá um selo, uma estrelinha. Todas as vezes que ele ia na escola bíblica, a professora carimbava lá a estrelinha, de aluno presente, aluno fiel e etc. Bom, diante daquela nossa conversa, diante daquele nosso diálogo, surgiu-se então uma proposta. O
por que não nós trazermos essas ideias que vocês estão tendo, né? Essas experiências que deu certo lá no seu cotidiano, no seu ambiente, e trocarmos estas figurinhas entre nós. E o pessoal aceitou. Então nós estamos agora em produção de um material, e estamos chamando então de EBD na Prática, onde nós estamos trazendo toda essa criatividade da nossa região Sudeste 3. Bom, estamos compilando esse material, ele está em produção. O nosso desejo é concluí-lo e disponibilizar para a nossa região Sudeste 3 em dezembro, para que os assessores, juntamente com os seus pastores, né, e ali os seus oficiais, possam dialogar e ver o que de repente dá para se colocar em prática ali no seu ambiente. Alguma coisa vai dar certo, outras coisas não vão dar certo. Bom, diante disso, eu até já comentei com o pastor aqui, pastor Elmer, que de repente a gente poderia talvez levar essa prática ou essa experiência também para as demais regiões, se viável for. Bom, duas coisas que estou pontuando aqui. A primeira é o dinamismo da escola bíblica. A escola bíblica, ela precisa ser muito mais dinâmica. A escola bíblica, ela necessita ter uma nova proposta, uma proposta diferenciada, né? Pastor Eliu comentou sobre mudar o nome. Pastor Fábio comentou sobre fazer provocações. Ou seja, esse dinamismo, ele precisa estar presente para que a gente dê uma resposta a esse tempo que nós estamos vivendo. A esse tempo de que, eu não vou porque eu tenho aqui na palma da minha mão. Eu não vou porque eu quero dormir até mais tarde. Eu não vou porque não é mais a escola bíblica dominical. Alguns espaços estão tendo no sábado, na terça, na sexta, de acordo com a sua realidade. Bom, eu fico muito tranquilo relacionado a qual dia. Ela precisa funcionar. E se não funcionar na terça, traga de novo para o domingo, né? Enfim, mas esse dinamismo, ele tem que ser incluído independente do dia, independente da aplicação. E a criatividade, ela precisa transpassar o que a gente vive e convive sempre. A criatividade vai trazer um gás, ela vai trazer uma interação, ela vai fazer com que os nossos consigam dialogar de uma maneira prazerosa, de uma maneira extremamente confortável. Em Porto Ferreira, na volta, nós oferecemos para os que não faltassem e que trouxessem visitante um rodízio de pizza. Pronto. É forte. Você é aluno lá, hein? Vou lá também. Pronto. Se de repente... Já ganhou 3. Aí, 3 alunos. Mais alguém? Mais alguém? Se de repente esse tipo de proposta ele vai interagir e ele vai trazer aí uma participação maior, nós vamos fazer ali o que propôs Paulo. Nós vamos fazer de tudo e de todos para alcançar alguns. E deu assim um resultado bacana. Mas estamos em um momento que é necessário buscar de todas as ferramentas para que, então, através dessa criatividade, possamos ter aí uma escola bíblica muito mais robusta. Então, de qualquer maneira, ela continua sendo EBD. Não dominical, mas dinâmica. Escola bíblica dinâmica. Continua sendo EBD, então. Tá chegando um nome novo. Já tá surgindo um novo chegando nome. Um novo nome já. Muito bem, muito bem. Eu vou fazer volume aqui, então, e vou também dizer algo a respeito do que pode ser uma ação para uma revitalização. E eu vou destacar aqui a questão do incentivo e também de usar estratégias. Por exemplo,
Na minha realidade eu tenho isso. Por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães. Eu não faço evento em culto à noite. Nós até fazemos uma oração no culto à noite, mas o evento é no domingo de manhã, porque na minha realidade a escola continua sendo dominical. Então, o que nós fazemos? Um café da manhã. Os pais e filhos preparam um café para as mães, no Dia das Mães. As mães e filhos preparam um café para os pais, no Dia dos Pais. E ali se cria uma oportunidade de ter famílias. Pessoas que não vão na escola bíblica, é um dia que lota a escola bíblica, porque tem um café da manhã. E tem a apresentação. Cada classe é uma escola, gente. Cada classe faz uma apresentação, diz algo, fala sobre a importância do pai, da mãe. Então nós utilizamos isso como uma estratégia, como um incentivo para ter mais pessoas e tem dado certo. Usar o próprio culto de domingo para falar sobre a escola bíblica. Então nós estamos começando, por exemplo, uma série de estudos. O professor, ele tem um momento do culto para dizer à igreja: a nossa classe está começando uma série de estudos bíblicos. E nós vamos estudar esse tema, e ele apresenta os temas bíblicos que serão estudados. E então convida a igreja, as pessoas da sua classe para virem participar. Então todas as vezes que nós iniciamos um novo conteúdo, no culto à noite, no domingo, o professor usa, ou um aluno usa a oportunidade para dizer que nós estaremos iniciando uma nova série de estudos bíblicos para que aquelas pessoas venham participar. Então, estratégia mesmo de você tentar incentivar a igreja, mostrar o que estamos estudando, porque às vezes as pessoas estão na igreja e nem sabem quais assuntos estão estudando na escola bíblica. Nós precisamos usar estas ferramentas, essas estratégias. Outra questão é o professor fazer um combinado em sala de aula para que os alunos abordem outros potenciais alunos. Então, os adolescentes vão abordar outros adolescentes para convidá-los. Essa abordagem carinhosa não é uma abordagem... Por que você não veio? Não pode ser assim. Tem que ser uma abordagem carinhosa, amorosa e conversando, né, sobre a importância, a relevância da escola bíblica, e cada classe, junto com os professores, fazem com os interesses pelas faixas etárias. Então fica aí também essas ideias para que você possa, de alguma forma, implantar e repensar. Bom, nós estamos aqui para cooperar. A diretoria geral, as secretarias de cultura e educação das regiões. Eu louvo a Deus por todos os secretários. Nós temos 12 secretários, homens dedicados, servos abençoados, que estamos tendo o prazer de caminhar junto com eles aí nos trabalhos da região, com uma conexão muito boa, sempre conversando, dialogando. Então, nossa igreja está preparada para ajudar nesse processo. Nós não estamos aqui apenas falando da necessidade de revitalizar sem propor nada. Nós estamos falando da necessidade e encontrando saídas. Tá bom? Então, queridos pastores, nós estamos encerrando aqui a nossa mesa de conversa, agradecendo. Então, passar a palavra então para vocês, dizer algo a mais que queiram dizer e também se despedirem aí dos nossos irmãos que nos acompanham. Pastor Vinícius, que alegria poder conversar contigo aqui nesse dia, tá bom? Obrigado, pastor. Obrigado pela oportunidade. Louvo a Deus aí porque foi um momento de muita aprendizagem, né? Dialogar com vocês foi maravilhoso. Eu agradeço a Deus. E eu digo, né, para você que está acompanhando, torne-se um multiplicador da escola bíblica. Torne-se alguém que participe e que também tragam outros. Obrigado, pastor. Que Deus o abençoe. Eu que agradeço, pastor Eliú também, feliz em poder ter você aqui na mesa conosco hoje, né, nessa conversa. Muito obrigado pela sua participação. Maravilha, pastor. Eu também agradeço o convite. Fiquei bastante alegre, né? Digo mais uma vez isso, de estar participando aqui com vocês nessa conversação. Acredito que foi bastante interessante. Aprendemos bastante, crescemos bastante. E fica também aí o meu conselho, né? Aqueles que estão nos ouvindo. De fato, se torne um aluno ou um aprendente da escola bíblica.
Lembrando que na escola bíblica nós podemos provocar a reflexão mais profunda a respeito de Deus. Eu estou lendo um texto do Kevin Van Hus. Ele diz que a forma que nós pensamos Deus realmente vai nos conduzir ou não a sermos educados. Então, como é que nós pensamos Deus? O que Deus representa para nós? Quando nós começamos a pensar essas coisas, eu acredito que a gente se dedica mais na educação, no aprendizado. Então, fica aí o meu conselho. Deus abençoe a todos. Amém. Pastor Fábio, muito obrigado, pastor, pela sua participação, sua contribuição aqui. Muito feliz em ter você também nessa mesa de conversa. Deus abençoe sua vida. Amém, pastor Elmer. Eu agradeço aí, o convite. Embora estamos juntos aí já, na diretoria, mas participar diretamente aqui dessa conversa, Obrigado aí pelo convite de participar. Obrigado aí, pastor Vinícius. Foi muito bom estar aqui com o senhor, pastor Eliú. E a você, ouvinte, foi muito bom estar aqui com vocês e que nós possamos sempre estar buscando, entender o quão grande é o processo da educação cristã, e quão nobre é ela, uma vez que por meio dela nós nos tornamos melhores, como sujeitos, como cristãos, como pai, filho, esposa, porque é a educação cristã, a educação que nos transforma mesmo. Eu obviamente, todos falaram aqui, eu vou falar também, claro, que você seja um aluno, que sejamos alunos, que sejamos alunos mesmo de uma escola bíblica, e nós que estamos, e a você, que faz parte da linha de frente desse processo, que se dedique mesmo, como o apóstolo Paulo nos ensina, lá em Romanos capítulo 12, versículo 7, que se o seu dom é ensinar, que você se dedique a esse processo. Isso é fazer juízo de um pedido nobre, a uma realidade que também é nobre, que é educar. Que Deus abençoe e obrigado mais uma vez, pastor Elmer. Amém. Meus irmãos, então estamos encerrando esta conversa. Foi muito produtiva, gostei muito de ter aqui os meus irmãos para dialogar sobre um assunto tão importante. Não posso deixar de dizer os bastidores aqui, muita gente trabalhando aqui conosco. Nossa gratidão a Deus pela vida deles. O Daniel, que está coordenando aqui todo o nosso trabalho de transmissão, mas os nossos secretários estão aqui também, além do pastor Fábio, pastor Everton, que é o nosso secretário de comunicação, pastor Marcelo, que estará amanhã na nossa mesa de conversa também, o nosso secretário de Educação Teológica, pastor Jair, que é o nosso secretário financeiro, presbítero Mike, que é o nosso secretário de publicações, além da nossa equipe de mídia, aqui representada pelo presbítero Luiz, que também é responsável pelas mídias e está aí se empenhando tanto para a organização de todo o evento. A nossa equipe do seminário também, toda a nossa equipe do seminário, a nossa secretária acadêmica também que nos acompanha aqui, a missionária Tamires, toda a nossa equipe. Deus abençoe, muito obrigado pelo trabalho de vocês, o Abner, todo o nosso pessoal que está acompanhando aqui a nossa transmissão. Um abraço a todos, querido educador, tenha ânimo. O seu ministério, a sua vida é muito importante para Deus, para a nossa denominação, e nós nos alegramos com a sua vida, com o seu ministério. Um abraço a todos, fiquem na paz e até amanhã para o terceiro e último dia da nossa conferência. Deus abençoe a todos.